Bom dia, povo de Deus. Meu nome é Carlinhos, eu sou missionário aqui no Senegal. Venho compartilhar com vocês uma das minhas reflexões que eu tenho feito aqui mesmo no Senegal a respeito da palavra de Deus. É uma reflexão que talvez você já tenha feito, mas eu gostaria de compartilhar com você neste dia, que fala sobre a história de um cego, onde Jesus estava indo para Jericó e veio se encontrar com esse homem no meio da rua. É uma história muito forte, porque fala de coragem, fala de fé. Eu vou ler um pedaço aqui para vocês, um texto que se encontra no livro de Marcos 10, logo no finalzinho do capítulo, que diz assim: Jesus e os discípulos chegaram na cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, e o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam, mandando que ele se calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então o cego Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Uma história que talvez você já tenha lido várias vezes, uma história que você já tenha escutado várias pregações sobre, mas existe um detalhe nesse texto, o que eu gostaria de falar com você nesse dia, sobre fé, sobre coragem. No versículo 50 diz: Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi ter o lugar onde Jesus estava. O que é que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós pedimos a Deus: Deus, me escuta, Deus, eu quero, Deus, eu preciso de algo. Mas uma atitude desse homem aqui fez o diferencial, não só no milagre, mas na restauração de vida para ele. Quando ele se encontra com Jesus, naquele momento ele era um mendigo, ele estava na rua pedindo esmola, ele não enxergava o universo. Então ele só pedia esmola, ele não tinha casa, ele não tinha nada. Ele tinha simplesmente talvez um papelão, um edredom, um cobertor velho onde ele se deitava, onde ele se enrolava para passar a noite e se proteger do frio. Mas a palavra diz aqui no versículo 50: Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado e foi ter com Jesus. Esse é o diferencial da pessoa que acredita em Deus. Quando nós acreditamos em Deus, quando nós achamos o Salvador, quando nós encontramos a solução para os nossos problemas, nós não carregamos a capa, nós não carregamos o plano B, nós não carregamos a segurança. Nós simplesmente jogamos aquilo que precisávamos antes de conhecer Jesus, porque agora conhecemos Jesus, o Cristo, o Salvador, o Restaurador, o Redentor nosso. Talvez você não tenha, até hoje, conseguido aquilo que você procura. Talvez você não tenha até hoje tido aquela experiência com Deus que você tanto busca, porque ainda você leva a capa com você. Você leva aquele pano sujo, você leva aquele cobertor velho que lhe enrolava antes. Mas agora você se encontrou com Jesus. A palavra diz aqui no final que Jesus disse a ele: Você está curado porque teve fé, porque acreditou. Talvez você até hoje não tenha sido curado porque não acreditou. Talvez você até hoje não tenha conseguido algo porque você não acreditou. Talvez você até hoje não tenha tido a experiência com Deus que você gostaria de ter porque você não acreditou. Larga a capa, joga a cama velha, joga aquilo que não presta mais para a tua vida, joga aquilo que não te serve mais e vai ter com o Mestre. Porque o Mestre vai olhar para você e ele vai perguntar: o que queres que eu faça? Abandona as coisas velhas, meu irmão e minha irmã. Porque tudo na tua vida, para aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tudo se fez novo. Nova criatura tu és. Não tem garantia,
não existe estabilidade. Talvez você pense nisso porque tem um concurso público, porque pensa como humano, porque pensa como as pessoas na cidade pensam. Você é cidadão do reino. Você pensa como povo de Deus. Larga a capa e vai ter com o mestre. Que Deus abençoe o seu dia. Até mais. Até a próxima reflexão. Compartilhe com um amigo. Marque um amigo nesse vídeo aqui embaixo que você acha que precisa ouvir essa reflexão. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Abraço, Igreja de Cristo. Até mais.